Olá, eu sou a Raquel. Olá, meu nome é Ana Lara. Meu nome é Erika Camila. Nós somos acadêmicas do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Rondônia, no campus de Rolim de Moura. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a evasão escolar e a sua relação com o estruturalismo. De acordo com o sociólogo Emílio Durkheim, o sistema estrutural é abstrato e que os fatos sociais não são isolados, são interdependentes. De acordo com Durkheim, o professor tem papel fundamental, pois é formador de indivíduos e o professor já está inserido na sociedade há mais tempo. Ele tem o papel de guiar os alunos para caminhos de sucesso, para no futuro serem indivíduos prontos para interagir com a sociedade. O assunto sobre a evasão escolar sempre vai estar presente por causa que não acontece por um período. Acontece todos os anos, durante o ano todo, seja no começo, no meio e no fim. Saber qual o motivo que os alunos saem da escola é importante, porque traz prejuízo tanto para as instituições de ensino quanto para a sociedade. É preciso adotar políticas educacionais ambiciosas para mudar essa situação. A evasão escolar, ela pode ser temporária ou permanente e pode ocorrer por vários motivos, como problemas familiares, problemas de saúde, falta de interesse na escola e entre outros. Como o professor é visto como essa figura de autoridade de grande importância para a sociedade, nós buscamos, através de uma entrevista com uma professora de rede pública, saber um pouco mais sobre esse assunto e também com um aluno, para saber quais foram os motivos que o levaram a sair da escola. Olá, eu sou a acadêmica Raquel, eu estou com a professora Shirley e nós vamos abordar um assunto muito interessante, que é a evasão escolar, um assunto que ela já tem um conhecimento e ela vai responder um pouco algumas questões, né, sobre esse assunto. Professora, você quer se apresentar e falar um pouco sobre a sua formação, o seu trabalho, tudo certinho? Olá, eu sou a professora Shirley, sou professora aqui da Escola CEJA, professora de Biologia, já tem 10 anos que eu trabalho aqui nessa escola e é um assunto assim bem interessante de ser abordado, que a gente vivencia direto, né, na nossa realidade. Recentemente, principalmente, nós estamos tendo muita evasão escolar e a gente até queria montar um projetinho para ver o que a gente pode estar fazendo para diminuir, né, essa evasão, porque estamos até meio que com receio de fechar a turma devido a essa questão da evasão. Tá? Então, é um tema muito interessante para ser trabalhado e se puder nos ajudar também com algumas ideias, nós vamos aceitar, porque a gente já não sabe nem o que fazer exatamente para não perder esses alunos. Tá, então vamos lá. Você é capaz de identificar alunos em risco de evasão escolar? Sim, nós somos capazes. A gente observa, né, as características. Existem sinais específicos que chamam a sua atenção enquanto a evasão? Então, alguns sinais que a gente observa muito é a questão de falta de interesse, falta de motivação, o cansaço, né, que a gente consegue ver assim nos rostinhos deles, o cansaço que fica bem, né, aparente. Muitos acabam até dormindo dentro da sala de aula. Acredito eu que isso, né, tenha muito a ver com essa questão deles desistirem. Tá? Quais são os principais motivos que levam os alunos a abandonarem a escola? Além desses que eu acabei de dizer, né, a questão do emprego, que muitos dos nossos alunos trabalham em frigorífico, né, e o horário é muito corrido. Em comércio também, né, chegam em cima da hora, muitos saem do serviço e vêm para a escola, né, nem vão em casa trocar de roupa, jantar, nada, vêm direto para a escola, traz o uniforme e troca aqui. E também família, né, nós temos alguns casos de mulheres, esposas, né, que são alunos que acabam desistindo porque o marido acaba tendo muitos ciúmes, né, por ser noturno, acabam tendo alguns ciúmes referente a elas virem para a escola, muitas vezes também em relação a filhos,
né, que acaba tendo que deixar em casa com os maridos e alguns não aceitam. Então são alguns fatores aí que influenciam bastante também nessa questão. Certo. Com base em sua experiência, quais são os fatores mais comuns? Além desses, né, que nós falamos, os horários muito corridos, né, dos alunos, porque, como eu disse antes, né, eles muitos saem do serviço bem direto. Alguns também que trabalham em frigorífico, né, eles saem daqui da escola 10h30, tipo, quando dá 2h da manhã, eles já têm que acordar para poder se arrumar para ir trabalhar no frigorífico, né. Então, muitos trabalham em mais de 8 horas diária, né, porque faz hora extra e tal. E eu acredito que seja um dos principais motivos, né? Sim. Qual é a importância do engajamento dos professores na vida dos alunos para prevenir a evasão escolar? Então, a gente tenta incentivar bastante, né, para eles em relação à questão deles terminarem, né, os estudos. A gente dá muita assistência em relação a questões familiares, né? Muitas mulheres, quando tem bebês recém-nascidos, a gente acaba liberando, né, para trazer a criança, para amamentar, né? Questões também de necessidades, que a gente já teve vários casos de famílias com necessidade que a gente também, né, acabou ajudando, fazendo arrecadações para ajudar. E um dos principais, a gente leva em consideração muitas questões pessoais dos alunos, né? Muitas vezes a gente acaba fazendo vista grossa para algumas situações, né? Deixa de fazer um trabalho, deixa de fazer uma atividade, a gente dá um prazo maior, estabelece um prazo maior para eles entregarem, né? Para tentar facilitar a vida dele em relação aos estudos, né? Quais são os desafios mais significativos que os professores enfrentam ao tentar prevenir a evasão escolar? Tentar manter os alunos, né, na escola. Porque eles são todos adultos, né? Então é difícil a gente conseguir colocar na cabecinha deles, né, a importância dos estudos. Muitos vêm, muitas vezes, obrigado, né? Porque precisa terminar os estudos para ter um salário melhor, né? O patrão está exigindo o estudo. E aí, assim, a gente tenta abrir, né, a cabeça dele para colocar essas informações, né? Que o estudo é uma coisa que ninguém tira deles, né? E que vai abrir várias portas, vários caminhos para eles, né, percorrerem e muitas vezes melhorar muito, né, a vida, a profissão, né? Então a gente tenta fazer dessa forma, e o maior desafio é manter eles aqui. Que conselhos você daria aos professores que desejam ser mais eficazes na prevenção da evasão escolar? Ter persistência nas conversas, né, nos aconselhamentos, não desistir, né, porque uma hora a gente resgata, nem que seja um, mas a gente resgata, né? Compreender as particularidades de cada aluno, né, essas questões pessoais, questões do emprego, né? E incentivar os alunos a terminar os estudos, pois o mercado de trabalho está cada vez mais exigente, né? Então, são situações assim que eu vejo que a gente tem que sempre estar persistindo, né? E fazendo com que o aluno abra a mente ali para essas informações. Certo. Tem algo a mais que você quer complementar, que você acha interessante ressaltar sobre o assunto? Então, como eu disse no início, né, um assunto bem interessante a ser trabalhado, né? E assim, se vocês tiverem informações que nos auxiliem, né? Se quiserem vir até dar uma palestra para nós sobre esse assunto, né? Como você disse, a sua professora, né, tem bastante experiência também nessa parte, né? Uhum. E a gente aceita, porque nós aqui também estamos muitas vezes de mão atadas em relação a algumas situações. Certo, é isso. Professora, obrigada pela sua disponibilidade. Isso vai ser de grande valia para nosso trabalho, para nossas... Espero ter contribuído um pouquinho, né, assim,
as informações, né? Muitas vezes a gente acaba esquecendo de falar alguma coisa, né? Mas é basicamente isso mesmo, tá? A nossa vivência aqui é essa. EJA é complicado. Eu costumo dizer que EJA não é para qualquer professor. O professor que trabalha no EJA tem que ter um perfil específico, porque não é para qualquer um professor, entendeu? E aqui a gente acaba sendo psicólogo, mãe, professor, médico. Eu que sou da área de biologia, né? A gente, enfermeira, a gente acaba muitas vezes fazendo vários papéis. Então é muito heterogêneo o nosso público, né? Desde adolescente até pessoas de idade, 50, 60 anos. Então é muito heterogêneo. É um público difícil, né? Mas ao mesmo tempo gostoso da gente trabalhar, porque são pessoas, muitas vezes pessoas de idade que, querendo ou não, a gente pega um carinho assim por eles, né? E eu já tive várias alunas que até hoje já tem 5 anos já mais ou menos, elas mandam mensagem pra mim ainda, sabe, aquele carinho. Então, querendo ou não, o EJA ele é difícil, mas é gratificante também. Oi, eu sou a Rosângela, acadêmica, estou aqui com o Everton para a gente fazermos uma entrevista sobre evasão escolar. O Everton, a gente estava conversando aqui um pouco antes, ele relatou que ele estava com 15 para 16 anos quando ele se evadiu da escola. E primeiro é um prazer, Everton, estar fazendo essa entrevista com você. Você se apresente e eu já vou logo fazer uma pergunta aqui para você. O que levou você a deixar a sala de aula? Primeiramente, uma boa tarde, dona Rosângela. Meu nome é o Everton, eu tenho 23 anos agora no momento e desde, acho que do ano de 2018 por aí que eu se evadi da escola, no caso, não estudo mais. Aí o que levou eu a deixar a escola, tipo, no tempo eu trabalhava, aí durante o dia era corrido o serviço e aí eu estudava à noite. Aí nisso foi canseira e tal, acabei desanimando no caso dos estudos. E larguei, né, de vez e até hoje ainda não voltei a estudar. Tá, nesse momento, Everton, houve algum professor ou membro da equipe escolar que tentou ajudar você a não desistir, a não se evadir da escola nesse período aí? Olha, nesse período, eu não me lembro muito agora, mas eu acho que já trombei algum professor na rua e ele me falou assim, porque eu não volto para a escola, né? Porque até reconhece a gente das escolas. E ele falou para mim tentar voltar, mas volta a estudar, essas coisas, né? Então, houve algum professor ou a equipe que você encontra eles hoje em dia na rua e eles pedem para você retornar, para você voltar? Olha, hoje em dia é difícil eu trombar, eu não converso, não cheguei a ver, Não, né? Você, hoje em dia, levando em consideração que você abandonou a sala de aula aos 15, 16 anos, né? E você cita que foi porque você trabalhava, cansava muito e tinha que estudar à noite, foi desanimando. E hoje em dia, você já enfrentou alguma dificuldade para encontrar emprego ou até em outras oportunidades por ter deixado de estudar, por não ter continuado seus estudos lá atrás? Você já enfrentou alguma dificuldade hoje? Sim. Sim, principalmente os estudos hoje em dia, né? É tudo principalmente para a área de serviço, né? A gente tem que ter terminado os estudos, tal, coisa mais. E já teve casos que ocorreu sim de prejudicar, não conseguir uma vaga em um determinado serviço por não ter o estudo completo, tal. Já atrapalhou. Você chegou a estudou até que série na época? Na época eu parei na 9ª série, 8ª série no caso. Na 8ª série do ensino médio. Uhum. E hoje, você já pensou em voltar para a escola, voltar para a sala de aula? Sim, já pensei, tenho vontade. Mas qual motivo você não volta? Ou qual motivo que por você não ter voltado ainda? Então, força de vontade mesmo, porque tem que ir lá, tem que mexer com esse negócio. Eu agora também estou de serviço, trabalhando muito. Eu penso em voltar, mas tem que organizar tudo certinho.
Pois é, mas você é muito novo, ainda tem bastante oportunidade, né? Assim, E hoje, assim, levando em consideração que você já teve dificuldade em arrumar emprego, já até perdeu algumas oportunidades por não ter concluído o seu ensino médio ou, de repente, ter chegado a uma faculdade. Eu sei que ainda tem tempo, você é novo ainda, você só tem 23 anos, é isso? Você ainda tem muitas oportunidades, então... hoje, mas mesmo assim, que conselho você daria para esses jovens que hoje em dia estão aí desistindo de ir para a escola, ou às vezes por trabalho, ou às vezes por causa de amizade? Qual conselho você daria para esse jovem hoje em dia não deixar a sala de aula? olha, que é o seguinte, quando os jovens é mais jovens, né, no caso, eles têm a tendência mesmo, no caso de festa, no caso de amizades principalmente. E é o seguinte, o conselho que eu dou é a pessoa não parar de estudar, né? Porque o estudo hoje em dia é tudo na vida da gente. A gente sem estudo, cada dia é um dia para aprender mais, né? E que continue estudando, né? Continue nas escolas, continue fazendo tudo direitinho, que para no futuro, né, ter a possibilidade de conseguir coisas na vida, né? Com o estudo, principalmente. Ter escolhas melhores, né? E você quer deixar mais alguma coisa, algum conselho assim que você tirou de todo esse período aí que você ficou fora de sala de aula? Eu sei que você disse que tem vontade de voltar novamente, de retomar, precisa organizar as coisas para voltar, mas você quer falar algo mais? O que eu tenho para falar é isso mesmo, igual eu falei. As pessoas que estão estudando, né, não parem de estudar, continuem estudando. Que de uma vez que para, desanima mesmo, né? Desanima para voltar a estudar com aquela mesma rotina e tal, é bem complicado. Não pare de estudar. Tá, muito obrigada, seu Everton, Eu que gratidão. agradeço. Oh, Maria José, tu não tá me ouvindo chamar não, Maria? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar algo pra fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pros bichos. Vai, menina, vê se tu me ajuda, Maria José. Benção, pai. Deus abençoe. Tudo bom, Maria? Tudo bom, Antônio. Dê aqui, deixa que eu levo. Não precisa não, Antônio. Benção, mãe. Benção, mãe. Benção, mãe. Benção, mãe. Benção. Benção, mãe. Benção, mãe. Deus abençoe. Deus abençoe. Lude. Ô, Lude.
Lourdes, tu não tá me ouvindo chamar não, Lourdes? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pro bicho. Vai, menina! Vê se tu me ajuda, Lourdes. Fica aí fazendo nada. Desenhando o nome. Meu agradecimento primeiramente a Deus, né, por ter permitido que nós conseguíssemos concluir esse trabalho que foi desafiador no princípio. Também quero agradecer à professora Varci por ter dado a nós essa oportunidade de criarmos algo que vai ficar para nós como aprendizado para o resto da vida. Quero agradecer a cada um dos colegas que assistiram o nosso vídeo, onde falamos um pouquinho sobre a evasão escolar, com a entrevista com o professor, com o aluno se evadido, e dizer a vocês que essas coisas ficam na nossa memória. O aprendizado que nós tivemos, eu acredito que cada um de vocês teve um aprendizado, isso vai ficar para sempre na gente. Então, muito obrigado, professora Varci, obrigada mesmo. Esse trabalho, para mim, teve uma grande importância no meu desenvolvimento. Então, gratidão.